noite. Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui de novo. Sejam bem-vindos mais uma vez ao Todo Tempo. Hoje vai ser um vídeo especial para você que tá aí assistindo a gente, beleza? Aí, Edson. Opa, estamos juntos mais uma vez. Boa. Todos os sábados às 7 horas a gente espera vocês ansiosamente. É bom demais falar da palavra do Senhor. Aí com a gente, é bom demais. Eu espero que hoje a gente consiga fazer aqui essa missão, mais essa missão que vai ser feita com muito carinho. Hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente. Hoje nós vamos fazer um episódio Todo Tempo Responde. Então a gente tem algumas perguntas aqui de várias pessoas que mandaram pra gente. E a gente vai responder dentro daquilo que a gente pode responder, né, Carlos? Isso. E a gente tá no YouTube, a gente tá no Spotify, e se você quiser, você pode ouvir a gente só pelo Spotify. E não esqueça aí de compartilhar o vídeo, curtir a gente e até comentar aí nos vídeos. Faz aí um comentário pra gente, vai ser muito bem-vindo. A gente sempre lê e tenta responder as pessoas que comentam ali, tá bom? Então vambora, vamos começar? Vamos começar. O Edson ali, ele tá com as perguntas aí, é isso, Edson? É isso aí, algumas pessoas mandaram perguntas pra gente aqui e a hora vai ser agora. Ah, vamos embora aqui, ó. Vamos lá. É Vamos ok. começar com a terra do pão de queijo. Ah, é? Terra maravilhosa, Belo Horizonte, BH. A pergunta da Sheila de Belo Horizonte foi a seguinte: eu gostaria de saber qual é o real propósito de Deus na vida de uma pessoa, quando Ele permite que ela passe por um vale. Então essa pergunta ela quer saber qual é o real propósito de Deus na vida de uma pessoa, quando Ele permite que ela passe por um vale. Um vale que parece não ter fim, inclusive ela colocou aqui. Tá, aí Sheila. A Sheila é de Minas, minha conterrânea, gema da minha gema, quase do mesmo DNA. Sheila, minha irmã, muito prazer, irmã. Espero que você esteja acompanhando a gente aí. Que bom ter sua pergunta aqui. Vamos responder com todo prazer. Beleza? Quer começar, Carlos? Pode começar. Pode ir dando. A pergunta ali é: se Deus... Por que Deus permite, Edson? É isso? Isso. Qual que é o propósito de Deus quando Ele permite? Ah, qual que é o propósito? Eu acredito que, baseado no que Deus quer pra gente, Ele quer o que há de melhor, que é o que vem dele. E o que vem dele também vem algo que se chama disciplina. E tem coisa que Deus permite que a gente passe porque a gente precisa ser mesmo disciplinado por Ele. A correção é algo corriqueiro de um pai, não é? Mas há coisas a se tratar nesse lugar aí. Porque a correção de Deus, eu não acredito que possa vir por meio de enfermidades ou acidentes e coisas horríveis assim, mas acredito que as correções de Deus, elas vêm através de pequenas decepções ou de frustrações que as situações acabam nos colocando. E se você voltar, às vezes, um pouquinho o caminho daquilo que você está passando, às vezes você vai perceber que quando você começou aquele caminho lá atrás, você não consultou Deus. Pode ser que às vezes você não tenha se dado conta que você tomou uma decisão e aí caminhou, e daqui a pouco Deus entra nessa questão, mas Ele não fez parte desde o início. Eu acredito muito, man, que as pessoas elas entram nesse lugar sem muitas vezes ter sido conduzidas pelo Espírito. Então, nem ainda ali que ela tenha perguntado sobre... Sheila, você perguntou sobre qual o propósito de Deus. Primeiro, o vale é algo que vários de nós passamos em nossa vida, porque a gente está num mundo que ele é caído, né? E a gente tem várias coisas aqui
nosso emprego, da nossa saúde, dos nossos familiares, dos nossos relacionamentos e de vida, que elas são difíceis de passar. E é por isso que Deus é Deus. E tem algo que eu tenho meditado muito, que é: por que essa pessoa está passando por algo difícil naquele momento? Quando Deus, uma vez, Cristo, caminhava e viu um cego, alguns discípulos perguntaram para ele: Senhor, por que ele é cego? Quem pecou? Os pais dele ou ele? Para que ele fosse cego assim. Sim. E aí Cristo respondeu: nem ele e nem os pais, mas ele é cego para que hoje se manifeste a glória de Deus. Então, também há um motivo naquilo que a gente está passando, porque aquilo que a gente passa, aquilo é um cenário onde pode ser exatamente o cenário perfeito para que se manifeste a glória de Deus. E foi ele mesmo que falou: isso que acontece com esse cego hoje é para que se manifeste a glória de Deus. E aí esse cego é curado e ele volta a ver e ele glorifica o Senhor. Então, mesmo Davi, no Salmo, ele fala: mesmo que eu ande pelo vale das trevas, o Senhor estará comigo e vai me conduzir. Mas o vale, ele é um lugar de passagem, ele não é um lugar de permanência. Isso aí. Quer acrescentar? Eu acho que... Como é que é o nome dela? Sheila. Sheila, eu acho que quando a gente passa por um vale e tá sentindo que tá pesado, a gente tem que ir no secreto e falar com Deus. Porque Ele escuta no nosso secreto, né? E Ele auxilia. Eu acho que quando a gente passa por situações difíceis, que é normal na vida a gente passar, mais próximo dele a gente tem que estar, né? É uma oportunidade. Para que a gente possa entender por que a gente está passando por aquilo. Porque muitas vezes a dor acontece, mas o sofrimento é a gente que cria, né? Às vezes acontece as coisas, mas a gente fica ali renovando, refazendo, em vez de simplesmente seguir e deixar aquilo para trás. Então, eu não sei o que é que está acontecendo, mas me veio aqui uma palavra muito importante, que é de Davi passando por esses momentos, né? Davi passou várias vezes por momentos difíceis. Sim. E olha que ele estava ali junto o tempo inteiro. Com certeza. Porque as aflições, elas são do mundo. A gente não vai escapar de ter uma aflição, de ter um momento ruim na vida. Mas a gente pode escolher como passar por ela. Com quem a gente vai passar. Né? E aqui Davi, no Salmo 91, ele coloca aqui, né? A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso, pode dizer a ele: o Senhor Deus, tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus. Eu confio em ti. É uma afirmação. Eu confio em ti. Deus livrará você dos perigos escondidos e de doenças mortais. Ele cobrirá com suas asas e debaixo dela você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Você não terá medo dos perigos da noite, nem dos assaltos durante o dia, não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia. Ainda que caiam 1000 pessoas assim, sejam mortas ao seu lado e 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Você olhará e verá como os maus são castigados. E a gente pode continuar aí o 91. Eu acho que é uma boa indicação dessa leitura de Davi, porque ele vai te dar força para você passar aí esse vale, né? Porque Deus não quer isso. Deus não quer ninguém passando por vale nenhum. Não quer. Mas a vida às vezes deixa a gente em umas situações que, pela a nossa inteligência, a gente não sabe como sair.
Tem coisas que a gente olha e fala, bom, agora tem um muro na frente, eu não sei. E é nessa hora que vem algo que é primordial, que é a entrega total na mão daquele que tudo pode. Isso, exatamente. E Cristo, nesse momento, ele vai estar com você lá, passando por essa situação. Sim. E se for como que aconteceu comigo, e aconteceu com você, e aconteceu conosco, né? Você vai ver que você vai olhar todas as coisas de uma forma diferente. Sim. São as mesmas coisas, mas como você vai encarar isso é totalmente diferente. Procure o Senhor, procure estar perto com Ele, mais do que o que você já está fazendo. E você vai ouvir dele a resposta. Como ele disse, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Procure verdadeiramente com o teu coração, minha irmã, aquele que deu a vida por você, aquele que amou você desde a eternidade. Esse é o único que pode realmente pegar teu coração, colocar ele no colo e te trazer de novo todo o amor perdido, tudo que você pode ter sido tirada e restituir de uma maneira que ninguém vai poder explicar. Porque só vem daquele que tudo pode. Entregue-se, se puder, entregue-se cada vez mais de maneira honesta e verdadeira, com o coração lá. E ele vai mover. E não deixe de orar. Permaneça orando insistentemente dia após dia. Ele vai te responder. E você vai ver que quando você tomar posse dessa palavra, tomar posse dessa fé, as coisas mudando dentro de você começam a mudar do lado de fora também. Perfeito. É isso. Tá bom? Próximo, Edson, vambora. Maravilha. A próxima pergunta vem da Vivian de Curitiba. E ela fala assim: nos versículos do Novo Testamento que fala, ninguém pode vir a mim se o Pai não o atrair, parece estranho. Deus vai atrair uns e outros não? Qual é o critério para isso? Deus está atraindo todos. Segundo ela, é do João 6, 44, 45. Tá, vamos ali na. Deus Vamos tá na atraindo referência aqui então. Todos. Mas você tem seu livre-arbítrio. Exatamente. João o quê? 6? João 6, 44, 45. Tá. Essa coisa realmente do que Deus está fazendo, ela tem muito a ver com todas as nossas questões de vida, porque afinal o nosso propósito é encontrá-lo e deixar que Deus siga nos dirigindo. A partir do momento que você o encontra, inclusive, Sheila, o propósito de Deus sempre é que a gente o encontre e o siga, ok? O encontre e a partir daí o siga. E negando-se a si mesmo, se retirando de si e sempre indo na direção dele. Mas sobre essa verdade que está escrita aqui, que ele fala: ninguém pode vir a mim a menos que o Pai, o qual me enviou, o atrair. Realmente é algo sensacional, né? Porque Cristo mesmo, em outra passagem, ele fala que eu até deixei aqui, Cristo na passagem mais à frente, ele vai falar assim, ó, ele está falando para as pessoas do que vai acontecer com ele. E ele fala assim: chegou a hora desse mundo ser julgado e agora o príncipe deste mundo será expulso, que é o inimigo, né? O concorrente aí. Mas ele continua, mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todas as pessoas para mim. Ó, então, esse texto que é em João 12, versículo 32, mais específico, tem a ver com isso aqui. E, inclusive, seguindo os versículos ali onde a Vivian citou, inclusive, alô Vivian, bom que você mandou aí a pergunta.
Ela vai vir no canal. Qualquer dia você vai estar aqui com a gente. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Sendo assim, todo aquele que ouve o Pai e dele aprende, vem a mim. Esse é o versículo 45. A Vívia citou o 44, mas no 45, Cristo mesmo nos revela que Deus nos ensina no coração, né? Que ele tem com a gente um momento de ensino. E a pergunta dela foi: qual é o critério para que Deus atrai a pessoa ou não? O critério é os planos de Deus serem revelados. Porque o maior mistério de Deus foi a revelação do seu próprio Filho e o que ele veio fazer. Esse é o maior mistério de Deus. E todo esse livro se converge para esse mistério. E se, assim como eu li ali, quando eu for levantado, atrairei todas as pessoas para mim. Esse é o momento que as pessoas foram atraídas. Então, o critério era que Cristo fosse revelado. Enquanto ele não fosse revelado, que foi quando? No momento que ele estava no madeiro. No momento que ele estava ali, acima da terra, que é no madeiro pendurado, naquele momento foi o momento onde Deus atraiu todas as pessoas na direção dele. E a partir daí, olha o que os profetas disseram. Em Hebreus 10 aqui, ó. Em Hebreus 10, eu lembro dessa passagem muito porque eu gosto dessa passagem demais. Hebreus 10, versículo... versículo 16. Essa é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Quais dias? Os dias que ele subiu no madeiro e aí se revelou-se como sendo aquele que ressuscitou dentre os mortos e foi ressuscitado pelo próprio Pai. Depois daqueles dias, colocarei as minhas leis no âmago do seu coração e as escreverei profundamente em sua mente. E dos seus pecados nunca mais me permitirei recordar. Quando Deus fala que ele vai fazer isso depois daqueles dias, eram os profetas que diziam isso, Deus já está ensinando nos nossos corações. Sim. Então, se a gente voltar ali em João, vamos indo e voltando aqui, porque é bom pegar ali a parte. Se a gente voltar em João 6, ele falou exatamente isso. Ele falou, olha o que Cristo falou, olha como a Escritura toda se conecta, isso é maravilhoso. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Assim sendo, todo aquele que ouve o Pai e dele aprende, vem a mim. Então quer dizer, aquele que viu a cruz, creu. Aquele que viu a cruz já foi atraído a ele. No momento que você creu, você é ensinado e completamente advertido por Deus nas suas entranhas, no seu coração. Deus coloca as leis dele no nosso coração e no profundo da nossa mente. A partir daquela hora ali, tudo acontece. É como se fizesse uma explosão de um novo homem, uma nova mulher, nascendo naquele momento. É? Isso aí. Quer falar mais alguma coisa? Falou tudo. Escrito. Bom, espero que eu tenha esclarecido aí pra vocês tenham entendido. Se não entendeu, manda mais perguntas, tá bom? Vamos seguir então, Edson. Vai embora. Agora é a vez de Feira de Santana, na Bahia. Opa, que massa. Estamos aí no Brasil todo, hein? A Érica pergunta: se Deus ouve e atende a oração de alguns e de outros não? Ele vai ouvir a todos, né? A gente fala isso aqui todo o tempo. Todo tempo.
Ouvir a todos. Nem sempre todos estão querendo ouvir. Deus, também mas tem isso, né? ele está ouvindo a todos nós. Com certeza ele está ouvindo todos nós. Mas eu acho que tem uma coisa a ver de nem sempre é muito difícil para nós humanos simples que só vemos a parte de fora, né? A gente só consegue ver a aparência e o que a pessoa faz aos nossos olhos. E um pouco a gente sente pelo espírito, mas nada a gente sabe do coração do outro e o que o outro realmente está fazendo com aquela oração. E qual é a verdadeira intenção da oração. E a resposta de Deus, ela é algo que é o que a gente busca durante todo o nosso trajeto. Às vezes você pergunta coisas simples para Deus, que às vezes é se você deve fazer um curso, às vezes é se você deve mudar de profissão, que já é uma coisa mais séria. Às vezes é um caso de saúde, às vezes é sobre alguma relação, seja ela como amigo, como esposa, marido, irmãos, famílias. E em todas essas questões, percorre as mesmas verdades. E a verdade mais garantida que a gente entende diante do que a gente estuda é a do próprio Espírito. E o Espírito, aquele que conduz a gente, se é que você nasceu de novo, se você tem o Espírito de Cristo em si, é esse Espírito que vai levar até os céus a nossa oração e vai traduzir ela de uma maneira que a gente nem consegue. Está escrito que a gente pode exprimir sons que são sem entendimento. Às vezes, quando você está orando e você está num momento difícil ou está com aquilo transbordando em você e nem sempre você pronuncia palavras, mas às vezes são sons de que saem de nós, e mesmo esses sons, o próprio Espírito de Deus que está em nós vai até os céus e ele acessa o trono da melhor maneira possível. Só que andar no Espírito é algo que poucos hoje acessam. E no momento que você não anda em todas as decisões, no momento que você ainda não consegue largar a sua vidinha legalzinha para seguir o Espírito, nem sempre as respostas que você deseja você vai ter. Porque muito das nossas questões tem a ver com as nossas escolhas e não as de Deus. E às vezes a gente, quando ainda está amadurecendo na fé, e todos nós estamos, a gente fica com muitos dilemas sobre até onde Deus pode realmente tomar partido e onde sou eu que estou atrapalhando. Mas entenda uma coisa: quanto menos você fizer e mais Ele fizer em você, mais seremos atendidos. Então o que eu posso dizer é, uma oração só pode ser atendida de fato se você estiver agindo por Ele em você e não por você mesmo. O fim pelo qual você está orando é menos importante do que a maneira pelo qual isso está sendo feita. Então, o percurso, a maneira que você está fazendo essa condição de acesso a Deus é mais importante do que o próprio pedido da oração. Como que a gente pode julgar uma oração se a gente não conhece o coração e a intenção daquele que o faz? Então, aqueles que as orações são atendidas, é maravilhoso. E aí eles estão aí manifestando a glória de Deus. E com eles que a gente aprenda, que a gente entenda o que tem ali,
que há algo de Deus ali, um poder sendo diferido ali naquela questão. Mas todos nós temos acesso a todas as coisas, desde que você mova em tudo, em todas as coisas, pelo Espírito do Senhor e não pela sua cabeça. E lembre-se, Deus é bom. Todo o tempo. Deus é bom. Todo o tempo. Mesmo vocês sendo vós que sois maus, né? Sabem fazer coisas boas aos seus filhos? Seus filhos pedem uma pedra, pedem um pão, você vai dar uma pedra para ele? Então, Deus que está no céu sabe de tudo que você está passando. E às vezes é isso, né, Renato? Que você estava falando, complementando. Às vezes falta a gente escutar, porque talvez Deus já esteja falando. Ou talvez ainda não é o tempo. Que a gente quer tudo para ontem, né? É verdade, o tempo. Então pode ser que não seja o tempo ainda. Mas com certeza, se você tiver afinado seu coração lá dentro, como o Renato falou, estiver entregue ao Espírito, você vai saber e você vai sentir. E você vai experimentar da perfeita, boa e agradável vontade de Deus. E da paz que você vai guardar em esperança o momento de ser atendido. Sensacional. E é desse lugar que a gente não deve se afastar. É desse lugar que a gente deve manter no cantinho do nosso ser. Quer dizer, no cantinho não, nele por inteiro, nele todo. E assim, entendam, Deus sempre quer o melhor do melhor pra gente. Então, confie no Senhor e nas decisões que Ele toma. Porque as decisões dele só cabe à sabedoria profunda do próprio Deus. Confie nele e espere que ele faça. E no devido tempo, mesmo que a resposta não venha, você vai entender o motivo, toda a questão, o que envolveu e para que aquilo serviu. E isso pode durar o tempo necessário. E esse tempo se chama tempo Kairos. Esse é o tempo de Deus. Todas as coisas se fazem a partir do tempo dele. Vambora? Vamos continuar? Valeu, Érica. Obrigado, beijo pra você. Vamos lá, mais uma. Um segundinho que são muitas perguntas. Fica tranquilo. Pô, tem uma galera aí, ó. Já teve de BH, de Curitiba e agora da Feira de Santana. Né? O que mais temos aí? Temos mais uma de Curitiba. Aí, ó. A Coca, querida Coca, beijo, Coca. Perguntou: como podemos identificar um falso ou um verdadeiro profeta? Boa. Cara, o nosso manual de verificação aqui, ó. Manual de verificação. Aqui, tem duas maneiras mais precisas da gente poder entender isso. E Cristo falou de algumas delas. Primeiro, para identificar um falso profeta, é isso? Primeiro, assim... Falso ou verdadeiro profeta? Tá. O falso, a gente pode ter uma identificação porque aquilo que ele falou não aconteceu. Não foi real. Aquilo não se fez realizado. Então, realmente, isso já decreta-se como um falso profeta. Porque, como Deus disse em Isaías, ele fala: a palavra que eu destinei não voltará sem o propósito que eu determinei que ela alcançasse. Então, jamais uma palavra que vem de um profeta que está vindo de Deus está anunciando algo que vai mudar pelo caminho. Não. No momento que ele anuncia, aquilo já está decretado. Não haverá mudança. Aquilo vai acontecer. Então, se um profeta falou algo que aquilo não aconteceu, não veio de Deus. Aquele já é um falso profeta. Esse deveria não ter ouvidos mais, né?
Mas a palavra é que está dizendo essas coisas. Então é bom que a gente leia, para que a gente entenda como os profetas agiam e o que acontecia após eles dizerem, que era exatamente como eles diziam, e até E qual Cristo... o propósito também, né, Renato? Qual o propósito desse dizer desse profeta, né? Porque a árvore boa, ela vai dar bons frutos, né? E até as profecias, às vezes, elas revelam coisas daquele momento e elas têm, como eles chamam, alguns estudiosos chamam de duplo cumprimento. Então, às vezes, o cumprimento daquilo se dá em duas instâncias. Uma menos, uma um pouco menor e uma outra que é a grandiosa mesmo. E Deus faz isso com vários profetas. Ele faz que aconteça coisas aqui, mas que essas mesmas coisas estão acontecendo de maneira muito maior, exponencial aqui na frente. E essas profecias, elas encaixam nos mesmos lugares. Até isso acontece. Porque ele pode advertir, né? Vir com um dizer, às vezes, pesado no nosso entendimento, ou pode vir com boas mensagens, né? Sim. Mas vai estar pautada na palavra. Se saiu daqui é porque tem alguma coisa que não está soando bem. E também tem aquele negócio, né, que Cristo disse. Ele falou: as minhas ovelhas reconhecerão a voz do seu pastor. Bate, né? Não é? Vibra na hora. E a pessoa, se estiver recebendo uma repreensão, ela vai sentir lá dentro dela, ela sabe que é verdade. Né? Ou não. Então o Espírito também testifica. O nosso Espírito testifica da profecia. Então, a gente tem a palavra, a gente tem o tempo, que vai dizer se aquilo é falso ou não. Pois, buscar o Senhor. Como você disse, você acabou de dizer, reconhecei a árvore pelo fruto. Então, também, e isso a gente só consegue pelo tempo. A árvore dá o fruto na estação certa. Então, um profeta, quando ele disser algo, vai ter que esperar, o tempo tem que se dar ali, para ver se aquilo vai ser certo ou não. Então, o teu espírito testifica... Qual o propósito daquela profecia, né? Qual o propósito que ele está falando aqui? Assim, todas as profecias, isso que você está falando, elas têm que estar conectadas com como Deus é, como ele pensa, com as coisas dele. As profecias, elas não vêm ao léu, elas vêm conectadas com todo o projeto, com todo o plano de Deus. Então nós temos... Tem muita vontade humana, né? Às vezes a pessoa com uma vontade até de ajudar, fala que está falando profeticamente, mas é uma vontade dela mesmo, né? Não está sendo uma profecia. Então isso a gente tem perigoso. Um radar, né, cara? Deus vai dar, ele dá pra gente um tipo de conexão nesse sentido. Tem a palavra, tem o teu espírito que testifica e tem o tempo que vai provar o fruto daquela árvore. Né? Vambora? Maravilha, vamos lá. Próximo. E a Coca tá. Ela pergunta de novo aqui, ó. Nos dias de hoje, como interpretar Jeremias 33? Mas é um capítulo inteiro? Jeremias 33, não, mas aí vamos pular essa. Vamos ficar te devendo essa, Coca. Talvez no outro vídeo a gente possa falar... discorrer sobre isso, pode ser. Vai, segue o baile. Então tem mais uma aqui que é bacana. Poderia sugerir uma rotina espiritual que possamos fazer para fortalecer mais a nossa fé? Tá, tu fala uma, eu falo outra, então vai. Assim que acordar, já entrar em contato com o Senhor, me agradecendo, estando feliz de estar vivo, esperando na sua cama. E a partir dali, eu gosto de iniciar com a palavra. Às vezes no dia a dia você sai da rotina, né? E não consegue manter, mas sempre que puder, volta. Tem podcast agora, a gente tem podcast também. Você pode conseguir ouvir no trânsito, correndo, indo na academia, andando, mas buscar a palavra. Eu acho que quando o dia começa assim, com você se conectando ao Senhor e ouvindo da sua palavra, ele já é um bom começo, né? Já é uma rotina Isso. iniciada, né? Eu como eu gosto muito, eu consumo muito, né? Então eu não sou muita referência pra esse negócio de rotina. Então, porque quando você gosta, é igual aquele negócio, né, cara? De você tá num relacionamento e você tá apaixonado pela pessoa, né? Você é igual você falou aquela vez, lembra? É como se tivesse
A gente assim apaga todas as luzes, tem um foco no meio, você vê a pessoa vindo em câmera lenta. Isso aí. Cara, quando você tá apaixonado por uma pessoa num relacionamento, você não pensa em mais nada, você só pensa naquilo. E se você atrasar porque saiu da rotina, acabou que você volta no WhatsApp, tá lá mandando a mensagem. Tá ali, né? O tempo todo o tempo. E eu sou um pouco assim, eu sou bem apaixonado. Então, eu tô num período de lua de mel com a palavra, com Deus. Então, a minha rotina, eu transpiro, eu respiro Deus o tempo todo. Então, tem uma coisa que é interessante da gente começar a implementar na nossa rotina, que é assim: aprenda a colocar Deus em todas as suas questões pessoais. Sim. Se você acordou e aí você olhou para o céu, você está com dúvida. Hoje vai fazer frio, ou hoje vai fazer calor? Hoje vai chover, ou hoje... Às vezes você vai ali e consulta a meteorologia, mas aprenda a consultar o próprio Pai. Quando você estiver no seu dia e não sabe se vai no mercado hoje ou se vai amanhã, consulte o Pai. Faça com todas as coisas, converse com ele como se ele fosse teu amigo. Isso. Esteja com ele ali na hora que for dormir, na hora que você for escovar os dentes, na hora que você estiver tomando um café, isso aí. Na hora que você estiver almoçando, trabalhando, fazendo uma corrida. Vai falando com ele, converse com ele como um amigo. Deus é nosso amigo. Você vai se espantar como que as respostas aparecem, né? Vai se espantar, né? Até com os animais, até né? hoje eu me espanto. Os pássaros, as coisas. Crie a rotina de ter ele com você todo o tempo. Todo o tempo. Isso é o melhor. É isso aí. Leia também a palavra, leia. Leia um salmo por dia. Seria muito bom isso. Leia um salmo todo dia. Ou eles aconselham muito a ler provérbios no dia, né? Se é dia, hoje é dia, suponhamos que hoje fosse dia 30, então você pega o Provérbios 30 e lê ele todo e medita sobre ele. O Novo Testamento. Começar com... Você vai ganhar gosto. Um capítulo que seja por dia. Um verso, às vezes, né? Que você coloque ali de manhã e leia ele vai... É uma semente plantada dentro de você que vai dar frutos. Vai. Durante o dia vai dando frutos, você vai compreendendo e vai vindo ensinamento da palavra para você. E eu diria isso. Começar o dia com o Senhor em primeiro lugar. Tem gente que gosta de ver, então tem vídeo. Tem gente que gosta mais de ouvir. E também tem Spotify. Dá pra ficar só ouvindo. E tem bíblias hoje online, que você pode botar ali um foninho e ficar escutando. Mas tem gente que prefere tatear. Então, você precisa sair, ir num parque, ir na janela da tua casa e olhar as coisas, tocar a palavra e ler sobre o que você está pegando. Incluir Deus seja amigo de Deus. Faça dele o seu amigo mais íntimo. Isso aí. Vambora. É isso aí. Então vamos lá, vamos para mais próximo. Aqui, ó. A Cecília Albert. Boa Cecília. Daqui de Curitiba. Perguntou. Gostaria de saber o seguinte: hoje existem muitas informações no YouTube e não sabemos às vezes o que assistir. Isso é verdade. Tem muita coisa, né? Acho que primeiro é o senso crítico, acho que é importante de poder já... como você falou ali, né? A gente sente dentro de nós, tem coisas que vibram e você às vezes só pela headline ali, pelo título, você já entende que não é o que você procura, né? E o restante é começar com a palavra o dia, porque isso vai te tornando mais forte de poder perceber se aquilo tá tendo uma... Essa é a melhor resposta que você pudesse ter dado, na minha opinião, porque, gente, a gente precisa se aproximar desse tesouro aqui. É um tesouro. Esse tesouro aqui, ele é uma bússola. E essa bússola, ela vai direcionar para todas as coisas. Então, é muito difícil a gente poder julgar o que é bom e o que é ruim. Não é o nosso lugar esse. Nenhum de nós. Mas o Espírito que está em nós é que vai julgar pra gente. Como que eu posso direcionar pro Carlos um vídeo que eu acho bom? Porque é bom pra mim. Não sei se vai ser bom pra ele.
É claro que a gente tem um senso comum e há coisas boas que a gente acaba tendo também uma opinião comum. Mas nada nem ninguém pode aconselhar melhor do que o próprio Espírito. Só que isso depende do que a gente acabou de responder para a Coca, que é: busque a intimidade com o Senhor. Isso. Por aqui, ó. Por aqui. Não tem outro meio. Aprenda a ler e guardar dentro do seu baú. Pegue esse tesouro, vai colocando dentro do seu baú. Vai colocando dentro do baú. Daqui a pouco é isso que o Carlos falou. Você vai se deparar com o vídeo, a pessoa vai começar a falar e você vai dizer, vou mudar. Daqui a pouco você bota outro e você fala, nossa, esse pessoal aí do Todo Tempo, legal, bateu aqui. Tem aquela questão de você até pedir para Deus, né? Porque eu lembro que você comentou comigo que você assistiu um determinado vídeo, você não sabia se realmente aquilo era, né, se era de fato vindo dele, e você falou, por favor, se isso não estiver vindo do Senhor, tire isso da minha vida. É verdade, você me lembrou desse episódio aí, foi muito legal, que assim, eu comecei a ver vídeos que eu comecei a me identificar. Só que no meu caso, eu comecei a me identificar tanto com os vídeos que eu via, que eu comecei a me assustar, de pensar, e se eu tiver acreditando nessas pessoas que estão dizendo isso aí, isso não for a verdade? Me ajuda, Senhor, porque se isso não for a verdade, revela para o meu espírito e tira isso do meu coração. Amém. Só que aí, Deus foi confirmando e, pela graça dele, eu já estava no caminho certo, vendo as coisas certas, pela própria mão dele. Mas, mesmo ainda, olha pra você ver, eu não querendo ver as coisas erradas, pedi pra ele me dar a luz e me aproximei dele e ele continuou me direcionando. Boa lembrança, Edson, verdade. Vambora, próxima? Vamos lá, acho que é a última de hoje, hein? Já? O negócio hoje foi rápido. O Rubens, do Rio de Janeiro, Grande Rubens, um abraço. Ele pediu para... Foi bem uma pergunta, mas tem uma passagem que toca muito ele sempre, que está sempre na cabeça dele, e ele pediu para vocês comentarem sobre essa passagem, que é do Paulo 8,18. Ô Edson, Será que eu pulei alguma? acho que você pulou, cara. Você falou que minha irmã tinha mandado uma aí, pô. Deixa eu ver. Vai pular, irmã. Minhas irmãs estão tudo vendo aqui o programa. Ô, irmãs, obrigado, hein, por vocês estarem apoiando aí. Que bom que vocês estão aqui com a gente. Pulou, né? É que ela tinha me mandado alguma pergunta. É verdade. Fazer? Não, foi para ver. Foi para ver se você estava atento. A gente deixa essa do Rubens pro final, porque foi um comentário sobre... Pera aí, Rubens, a gente já falou. Já vamos falar. Então vamos lá, é verdade, por mesmo. Aqui, ó. Ela perguntou como ela busca entendimento na palavra se ela lê várias vezes e não entende. O que ela deve fazer? Muita gente passa por isso, né? Sim. A pessoa lê e relê, fora aquelas pessoas que leem e começam a dar sono e não conseguem seguir, né? É que a leitura, dependendo de como ela é feita, ela se torna pesada e enfadonha mesmo. Porque a pessoa, ela precisa... eu não sei, Carlos, como é que você pensa, mas eu vou botar aqui um ponto de vista. A pessoa, é bom que ela não mergulhe tanto na palavra de maneira tão profunda em alguns temas. Tem livros que eles são bons de ler, como Salmos, como Provérbios, que são conselhos, como os Evangelhos, que também são muito bons. Tem vários livros sensacionais. A história de Esté é sensacional. Você pode ler e você vai entendê-la toda. Pegue o livro de Esté e leia. É um bom conhecimento, tem muitos ensinamentos ali. Mas tem histórias que exigem mais aprofundamento. E essa é uma boa oportunidade. Eu aconselho fazer o seguinte: quando você estiver lendo um capítulo, lendo um livro que não está descendo muito, você não está entendendo, leia pequenas estrofes desse capítulo desse livro e procure a respeito daqueles pedaços. Não siga a leitura. Mantenha a leitura em pequenos pedaços e não em lendo seguido. Pega uma estrofe, duas, medita nela, peça que o Espírito te revele o conhecimento daquele lugar, daquelas escrituras. Bem, você lembrou ali quando a gente batia um papo, que era quando Cristo ajoelhou e orava ao Senhor, dizendo: ó Pai, obrigado,
por não revelar essas coisas aos grandes, mas descortinar elas aos pequeninos e dar a nós, que às vezes são tão pequenos, mas ele revela. E ele revela através do Espírito. Então peça ao Espírito de Deus que abra a sua mente para entender aquilo, mas leia em porções pequenas. Eu ia colocar até assim, como uma dica, até uma outra situação, né? Essa do Espírito, com certeza, de pedir, antes da leitura, você já pede esse entendimento da leitura que você vai fazer, mas às vezes a pessoa fica presa, às vezes num parágrafo, e às vezes lendo a carta inteira, se foi uma carta, ela consegue ir observando o contexto. Fora isso, existem traduções diferentes. Nos aplicativos é mais fácil você trocar a tradução da Bíblia, né? Porque isso auxilia, às vezes, uma palavrinha, um pedaço que às vezes você não está entendendo, uma outra tradução bate e você, na hora, você fala, nossa, agora entendi. Né? É verdade, os aplicativos de Bíblia são bons porque eles te oferecem mais de uma tradução. E aí, se você lê o mesmo trecho em mais de uma tradução, às vezes você isso auxilia bastante, tem melhor compreensão da parte. Mas eu acho ainda, man, que buscar o entendimento sobre aquilo que você não está compreendendo naquele momento é o melhor caminho. Eu acho que a carta ela te abre quando você pega. Vamos pegar aqui Romanos. Você pegou aqui um pedaço do 8 e você não está entendendo isso aqui, você volta lá no início, do 8.1. E aí você lê o 8.1 até chegar no 9. Porque eu acho que o contexto ele te auxilia muito a entender aquele pedaço. Também isso que ele está falando é importante, porque às vezes a gente desconecta o capítulo anterior do que está vindo, né? E isso dificulta o entendimento. Mas o entendimento, hoje em dia tem muitas coisas na internet, tem pessoas que estão abrindo esse entendimento, então busque uma pessoa, busque alguma pesquisa que você pode fazer na internet sobre aquele capítulo, porque essa busca é que vai alimentar o nosso entendimento. Nem todo mundo entende de prima, todos nós passamos pelas mesmas coisas, né, Carlos? Então a gente vai indo devagarzinho, galgando. Mas a dica número 1 é, pegou sua Bíblia, já seja guiado, pede que o Espírito te ilumine os pensamentos e que você consiga entender. Mas realmente não pare de ler não, continue a leitura, seja insistente, porque daqui a pouco você vai ver coisas que antes você leu aquilo várias vezes e não via. A gente vive isso, né? Aí você olha e um capítulo que você já leu várias vezes, nossa, eu tô vendo aqui um negócio. Não, é sensacional. Viva isso. Continue para você viver isso. E é normal. É normal, exato. E tem uma coisa que eu lembrei, que eu ouvi o Prince falar, que é assim, sempre que você lê a Bíblia, procure Cristo nela. Em todas as coisas. É a chave. Procure Cristo naquelas partes que você está lendo. Encaixe ele de alguma maneira. E isso também é mais uma coisa para você entender. E isso vai abrir uma porta para você. É uma chave. Valeu? Bora, Edson. Vamos lá, que a Cíntia tem mais. Cíntia de BH. Tem mais? Opa. Dá-lhe. Como saber se estou em contato com Deus? Eu acho que a pergunta, só pela pergunta, eu acho que fica aí, que quando você tem essa conexão, você não tem dúvida. É uma certeza, né? É uma certeza. E ela é profundamente boa e amorosa. É um sentimento sem fim, Tô falando da minha experiência, assim, do que eu vivi, né, e vivo. E você sabe que isso não é desse mundo. Não é dos seus pensamentos, não é da emoção, de você estar ouvindo uma música quando o Senhor está com você, é uma paz além desse mundo. É isso que você falou, uma coisa que norteia a gente, a paz dele. Isso é algo que você diz, realmente Deus está em mim, porque essa paz que eu estou sentindo eu não deveria estar.
Não faz sentido, né? É Não. aquela hora que você fala, não faz sentido. Tudo ao seu redor está desabando e você... Como você leu no Salmo, logo no início do vídeo, 91. cairão 1.000 à sua esquerda e 10.000 à sua direita e nada te atingirá. Mas mesmo se atingisse, você tá é uma paz tão grande que mesmo que o sentimento é que mesmo que se atingisse, é impossível atingir. Você estaria nessa paz. Mas aí não atingiu. Exatamente. Mas é que realmente tem coisas que a gente só consegue quando a gente... Teve coisas que eu tenho experimentado na minha vida que eu só experimentei depois que eu conheci de fato quem era Cristo. Então, eu acho que tem coisas que passa por você realmente procurar melhor quem é o Cristo, quem é Jesus, quem é esse cara, o que ele veio fazer, por que ele fez o que ele fez, para onde ele está indo, o que ele está fazendo agora, nesse instante, nesse dia, nessa hora, nesse momento. Quem é ele em todos os momentos da história da humanidade? Quem é ele antes da Terra? Quem é ele na Terra? Quem é ele após? Quem que é ele? Quem que é esse homem? Esse homem, ele tem todas as respostas, lembra que a gente falou? Deus. E quando você busca ele, quando você começa a entender quem é ele, e isso que me aconteceu, depois disso, eu comecei a viver experiências da presença de Deus em momentos que você está orando, que você está entregue a ele, que aí você começa a chorar, e aí você sente uma plenitude vindo dentro do teu corpo. É uma sensação que a gente não consegue explicar. É uma sensação boa, que é como se fosse uma água que ela transborda pelos seus olhos. Transporta. E já me aconteceu, Carlos, da gente. de eu estar lendo. Eu leio, e aí na leitura eu enxergo quem é esse Cristo. E aí Paulo, muitas cartas de Paulo eu já li em prantos. Eu chorando e molhando a Bíblia toda. Porque é a emoção de você ver a beleza do amor dele e a arquitetura da maneira que ele veio com a gente desde o início até agora e ainda está indo. E quais são as promessas, o que ele está te dando, tudo que ele fez, mesmo você não merecendo. Quando você começa a ler isso nos livros de Paulo, nas cartas dele, e você se identifica, porque Cristo se aproximou de você e disse: você agora é meu. Quando você começa a perceber essas coisas dentro da Escritura, é muito transbordante. Mas isso iniciou nesse passo, no momento que eu realmente quis conhecer profundamente quem é esse Cristo. Quem é esse cara que eu tô seguindo, velho? E aí você se esvazia de você, dos seus entendimentos, e passa a ter os entendimentos dele, né? Buscar esse... Quem é esse mestre? Quem é ele? E é ele que a gente busca todos os dias quando a gente acorda. É isso que a gente busca, esse contato, porque somos humanos, somos falhos, temos as nossas sujeiras que atrapalham esse recipiente de estar totalmente limpo para receber. Né? E é isso que a gente faz, a gente pede essa limpeza do ambiente, a gente pede para estar limpo, para receber essa parte que não é desse mundo. E ao mesmo tempo, creia. A nós basta crer nele. Então ele disse: aquele que crê no Filho unigênito será salvo. Aquele que crê terá parte comigo. Então tenha fé, creia, olhe para ele, saiba quem é ele, que ele quer apenas que você entregue o teu coração para ele de maneira completa e creia que o mais tudo ele fará, inclusive a presença dele. Você vai sentir que ele mesmo está dizendo: Cíntia, tô aqui do teu ladinho. E se estiver difícil, chame alguém para orar com você, porque quando tem mais de um falando o nome dele,
Ele estará presente, assim diz verdade. a palavra. E faça parte, né, de alguma coisa. Isso. É bom você sempre ter numa as igreja, conexões. Ou numa célula, ou um amigo, ou pegue alguém para orar junto, e nesse momento tenha certeza, se você está falando o nome de Jesus, ele estará ali à porta. A presença dele estará ali, não é uma dúvida, é uma confiança. Tenha essa fé. Quer seguir aí? Pode seguir, vamos embora. Vamos lá, que a Cíntia tem mais uma aqui que eu acho que Diga aí, vocês até responderam agora, que é: como devo pensar sobre Cristo para que meu foco seja nele? Eu acho que é tudo que a gente tem falado aqui, né? Para que o foco seja nele, eu acho que você começando o dia, primeiro, se for uma pessoa que desvia a atenção como eu, começar o dia pensando nele é a coisa mais importante. Essa seria a minha dica principal. Faz a pergunta de novo, Edson, por gentileza aí. Como devo pensar sobre Cristo para que meu foco seja nele? Só nele. Bom, quem é Cristo para você? Essa é uma questão que a gente precisa buscar, resolver. Ter um entendimento sobre quem ele é para você é que vai fazer toda a diferença. Porque a partir do momento, que é o que a gente estava falando agora, nesse momento que você sabe quem ele é para você, e ele deve ser para todos nós o nosso Salvador, aquele que tem a vida, aquele que oferece um caminho para que você possa andar, e que nele contém as verdades de todas as questões humanas. Então, se ele é isso, ele precisa fazer parte de algum momento, em algum momento, do teu real dia a dia. Se ele te oferece a verdade, quando você tiver uma questão, como você mandou agora aqui, ele mesmo vai te esclarecer, seja através de nós, seja através desse livro, seja através do próprio Espírito testificando no teu coração, através de uma situação. Fique ligada, e porque Deus responde àqueles que o amam. Procure o amor de Deus. Procure entender qual é o amor de Deus por nós, de verdade. Entenda algo. O que ele fez. Deus. O que ele faz. A gente só vai entender o quanto Deus nos ama quando entender o quanto ele amava o próprio filho. Amava não, é presente. O quanto ele ama o próprio filho. Mas ele deu o próprio filho em favor de nós. Então imagina o quanto de amor ele tem por nós, por ter dado a nós o próprio filho. Só aí a gente já deveria entender quem é esse Deus. Deixa eu me aproximar mais dele. Esse que quer garantir para nós o futuro de todas as coisas, desde agora em vida até após isso aqui, após isso que a gente vai seguir, a vida não acaba aqui, todos nós sabemos disso. Então, e todas as vezes que você tiver uma dúvida, uma questão sobre algo pessoal, busque nele. Ele é a fonte de todas as nossas questões, de todas as dúvidas, de tudo na nossa vida. Ele é a fonte disso. Ele deve ser o seu primeiro acesso e não um segundo. Né? Amém. Maravilha. Vamos seguir? Maravilha. Eu acho que é isso aí. A prioridade, né? Elencar como prioridade é uma das coisas que eu tento fazer a todo Prioridade, tempo. é verdade. Quando a gente... Ele é a sua prioridade? Né, Carlos? Então vamos lá, tem mais uma aqui, da Alessandra de Curitiba. E ela pergunta: gostaria de saber se tem algo na Bíblia que fale se a cremação é pecado. Eu não me recordo de ter algo, não. Eu acho que não tem nada, não. Acho que A gente A pode Bíblia... procurar, viu, Alessandra? Procurar A saber. gente pode procurar mais. A princípio eu não me recordo de ter nada falando sobre isso, até porque eu acho que é bom a gente olhar que
importa muito mais o que você faz, o que teu coração está vibrando, qual o tesouro que está dentro do seu coração, né? Acho que isso é o que é mais importante. Cristo chegava a dizer que mais importante era o que saía da boca, né? Não o que entrava. E ele falou também: temam aqueles que podem matar a alma e não o corpo. É isso aí. É como se ele dissesse: a alma de vocês é mais importante. A alma e o espírito é o que vocês têm de maior valor, e não o corpo físico. Porque os procedimentos que a gente tem, eles são um zelo de a gente querer agradar o Senhor, mas existe uma hierarquia de prioridades aí, e o coração bem guardado, vibrando, estando limpo, a gente está no mundo, então perdoar, não ficar alimentando rancor, conseguir estar bem consigo mesmo, acho que é o mais importante dessa história. Mas quanto à questão, eu acredito que não tenha nada a respeito disso, tá? Acho que não tem mesmo. Mas vamos procurar. Isso. Segue lá. E ela pergunta também: para onde vamos quando morrermos até a vinda de Jesus? Então, quando Cristo faz uma citação a respeito desse estado aí, que é após a morte, né? E existe um lugar que é chamado de paraíso, que a gente conhece. O paraíso é o lugar onde eles chamam de estado intermediário. É um estado onde você está esperando, você está aguardando até o grande dia. Esse estado, assim que a gente sai desse corpo, a gente é decretado direto para esse lugar. Mas, como bem está dito pelo Cristo, uns serão destinados a um lugar e outros ao paraíso. Mas o outro lugar é um lugar que é destinado aos ímpios, aos inimigos de Deus, né? E o que Cristo deixa pra gente é que existe esse lugar, e é um lugar de descanso. Isso. É um lugar onde a gente está consciente, que a gente sabe o que está acontecendo, mas a gente não tem mais acesso à terra, não tem mais acesso a lugar algum, senão esse mesmo lugar. Então a gente fica num estado, que é esse estado que se chama, que é o estado intermediário. E esse lugar, Paulo fala sobre ele em uma das cartas em Coríntios, ele fala que é o terceiro céu. Então, é um céu no terceiro andar, entendeu? A gente não consegue saber o que é isso, mas a gente tem pequenos lugares na Bíblia, inclusive em Lucas 16, no capítulo 16, acredito, tem a história de o rico e o Lázaro. O rico e o Lázaro morrem, e Cristo aí, a partir daí, discorre sobre o que aconteceu com eles após a morte. Esse é o lugar onde você está perguntando. Leia ali que tem coisas preciosas ali. Se eu não me engano, é Lucas 16, versículo 19 em diante. O rico e o Lázaro. É uma história que Cristo conta, falando exatamente depois da morte. Leia, ali tem coisas preciosas. Inclusive, Carlos, ali ele fala pra gente que quando Lázaro foi o cara que morreu e foi ao seio de Abraão, que agora não é mais o seio de Abraão, mas é o paraíso. Mas quando ele faleceu, sabe quem veio recebê-lo? Mostrar pra ele o caminho? Diga aí. Os anjos. Então, quando você morrer, os anjos vão vir te receber e vão te levar ao paraíso, no melhor descanso que a gente poderia, não melhor do que o que virá depois, mas melhor do que o que a gente está agora, porque é um descanso. E eu completaria com a vivência daqui, que é o mais importante. De cada dia ele traz o seu mal, a sua dificuldade, e a gente se concentrar nisso aí. Porque o nosso Deus, ele criou o tempo, criou os céus e a terra. E tudo que a gente está falando dele é fora do que a gente conhece, do nosso entendimento.
Então a gente pode ficar especulando muita coisa. O que a gente tem é isso aqui que eu falei. Fora disso aqui é especulação mesmo. E perder, às vezes, o tempo de prestar atenção no que realmente importa. Na verdade. Mas você falou uma coisa ali interessante, né? Quando a gente tava conversando ali do lado, que era o lance de ser atemporal, né? De você perder a noção do tempo lá nesse lugar, né? Não tá escrito aqui, mas eu acredito, cara, que deve ser isso fora do tempo, né? Fora do tempo. Então... É muito pra gente aqui pensar sobre isso, difícil. É um negócio meio... Cara, mas buga a cabeça, como diz os jovens aí. Mas você já pensou sobre... às vezes... porque você já me falou, né? Mas às vezes eu já pensei sobre esse negócio de tipo assim... Caraca, mano, daqui a pouco eu vou sair desse corpo e os anjos vão me receber e eu vou ver os caras, mano. Tipo assim, nós vamos ver Abraão, tu vai ver os caras ali, Paulo, entendeu? Tu vai estar num lugar assim que não dá. Eu já tentei me imaginar, mas eu não consegui ainda. Se você conseguir por imaginação, e aí o conhecimento compartilha comigo. Vai ser completo, né? Porque aqui a gente tem uma parte de um escrito de Paulo. Mas o conhecimento vai ser completo mesmo quando ele vier, no grande dia. E a gente vai poder ter esse conhecimento inteiro. Porque aqui é só um pedaço. Temos em parte. Se eu contar quem é o Renato, eu tô contando uma parte de Renato. Né? E a pessoa tem que te conhecer para poder conhecer um pouco mais. Conhecer um pouco quem é o Renato. Porque pode não ser o mesmo que eu tô... E aí a gente vai andar nas esferas que bugam a Mas cabeça. no grande dia, veremos tudo como realmente é. Isso aí. E aí teremos conhecimento da plena verdade total. Vai ser um momento assim de êxtase, né, cara? Êxtase. Vambora? Segue aí. Vamos lá, se eu não colher nenhuma. Eu acho que agora foi, hein? Temos a última lá do Rubens Tigel, do Rio de Janeiro. Grande Rubens. Que perguntou. Já desceu as águas. Sobre o Paulo 8,18. Romanos, né? Romanos 8,18. Tá bom. Beleza. Rubão, bom ter você aí, amigão. Show de bola. Você quer ler aí? É isso aqui? Deixa eu ler aqui na minha. É melhor. Acho que a minha versão aqui vai estar melhor que a tua. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza. E ele diz: estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados à glória que em nós será revelada. Amém. Como que as coisas todas se convergem, né? A gente estava falando agora aqui do grande momento, que é o momento que ele vai vir e teremos a completude, um corpo que será imortal e por dentro seremos incorruptível, seremos revestidos de incorruptibilidade. Imagina o que é isso. Sem doenças, sem cansaço, sem nada de que é ruim. Cara, só o que é bom. Essa é a nossa melhor esperança de todos os tempos. Mas Deus disse, Cristo, aqui na Terra você já começa a desfrutar desses lugares que são o reino de Deus. Ele mesmo disse, e o reino está dentro de vós. E nesse momento você passa a fazer parte de algo muito maior, muito mais nobre, muito mais duradouro, muito eterno, mas começa agora. Não começa quando Cristo voltar, mas já começou. Todos nós que recebemos o Espírito dele, se assim recebemos, já estamos desfrutando hoje de um corpo mais saudável, de uma vida com mais paz, de um momento com amigos de plena alegria, no entendimento da vida de maneira muito mais tranquila. A gente já está vivendo o reino aqui. Né? Já estamos provando do reino. Quem não está, qual cristão não está? Uma pessoa só poderia se tornar cristão a partir do momento que ela conhece o reino e começa a provar isso, que é ter isso. Afinal de contas, a nossa esperança é... E ele disse,
Ele limpará as lágrimas e enxugará os seus olhos de toda tristeza. Não tem mais tristeza. Quer dizer que você vai ficar triste às vezes? Vai, porque nós não estamos completos agora. Não estamos vivendo isso em plenitude total. Nós estamos iniciando. É como se a gente tivesse comprado um ingresso para um super mega evento. E as pessoas que compraram esse ticket, têm ele na mão, já podem desfrutar de coisas, de benefícios que tem durante o momento que você comprou até o dia do evento, e as pessoas vão desfrutando dessas coisas, dos quiosques que tem, você tem acesso, porque você já tem o ticket na mão, e então você já começa a acessar isso, mas aquilo ainda não é o evento. Mas só de você ter o acesso a esse ticket, ele já vai te proporcionar coisas pela duração que você vai ter que esperar do tempo, que já são uma degustação do grande evento que você vai viver. E é uma coisa que ajuda, né, Renato, a você passar pelas dificuldades de hoje, né? A gente está passando pela dificuldade de agora, mas você já está olhando lá na frente. Com certeza. É lá. Engraçado, né? O propósito é lá. Olha que coisa louca que você me fez pensar. E Cristo disse: você pode ouvir o vento? Pode. Mas você não sabe nem de onde ele vem e nem para onde ele vai. Assim são os nascidos do Espírito. A gente não faz nada sem que o Espírito nos diga. É como se você o tempo todo tivesse aberto a mudar a rota. Porque se Cristo disse, não vai, agora fica. Não, você tinha esse plano, mas não vai fazer. Então, o tempo todo o tempo, a gente precisa estar sendo guiado por algo que não é você mesmo. E Deus vai alinhando a gente de tal maneira de que os nossos planos começam a ser os planos dele. Então você passa a seguir mais na rota dele, pois ele disse: os meus caminhos não são os seus caminhos, e os meus planos não são os seus planos. Os meus caminhos são mais altos que os teus, e os meus planos são mais altos do que os teus planos. Isso. E nesse momento aí... descansa nesse lugar. Porque é ali, ao mesmo tempo você estava falando, a gente está aqui pensando lá. Olha como a gente não consegue seguir o plano pessoal, mas o plano do Espírito. Então, você tem que estar sempre aguardando, mas ao mesmo tempo o Espírito garante para você. Ele diz: logo, e em breve, tudo será espetacular, lindo, maravilhoso. Vai ser tudo o que você esperava, muito mais do que você esperava. Você vai imaginar um Deus que dá toda essa... Tá até rolando aqui um poder aqui, ó. Caraca. Que cria galáxias, que cria supernovas, e tá o universo sendo criado. E quando se apresenta da forma humana, ele vai lavar os pés dos discípulos. Esse Deus que foi lá lavar os pés dos discípulos naquela noite e mostrando a ele com todo o poder, estava ali e ele ensinou: fazer isso. E estava ensinando a gente esse papel de servir, lindo, né? De humildade. Imagina quando a gente estiver vivendo sobre esse governo. E é esse governo que a gente chama vocês para olhar, para aprender, para estar junto. Porque é desse Deus. É um Deus que se importa com você, mesmo tendo todo o poder que tem. Não importa o momento que você está vivendo agora. Não importa se a gente, às vezes, pode estar passando por um momento difícil. Calma, segura as pontas. Quando Deus ainda não fez, é que Ele está esperando o momento certo. Mas a nossa promessa e a nossa herança já herdada
é a de que não seremos decepcionados. Então, segue confiando nele. A nossa esperança é uma convicção, como disse Paulo. Estou absolutamente convencido. Então, relaxa, meu filho. Relaxa, minha filha. Rafa. Siga, calma. O Abba está te carregando no colo dele. Só permita ser levada, ser levado. Esse é o caminho do cristão. Somos a ovelha que ele mesmo veio, trouxe de volta para o aprisco. Show de bola. Eu acho que cabe até aí, já que a gente tem um tempinho ainda, a gente bater de novo numa tecla que eu acho que é muito importante, da graça. Porque somos humanos e estamos caminhando. Mas eu ainda observo a dificuldade de entender que existe a lei e existe a graça. E quando a gente fala para você chegar nesse lugar que a gente está acreditando na graça. Sim. E o papel da graça é realmente devolver você a esse lugar onde a gente está dizendo. Um dia a gente perdeu lá atrás com Adão, mas o novo Adão, que é o nosso lindo, maravilhoso Pai da eternidade, conselheiro, esse é o novo Adão. E ele veio restituir tudo que a gente perdeu. Então, se um dia você perdeu algo, se nesse momento você se sente em perda, olhe para aquele que quer te dar tudo de volta. Afinal de contas, graça é o favor sem que você, eu, o Carlos, o Edson, sem que nenhum de nós tenha merecido. Se a gente merecesse algo, não era favor, era salário. Mas não é o seu salário, é o favor dele. E o favor dele só pode te alcançar quando você entender que a graça de Deus, ela vem para aqueles que necessitam e entendem que precisam de um Salvador. E o Salvador veio e cumpriu de maneira magnífica o seu papel de reintegração, de reconciliação com o próprio Deus. Você, eu, o Edson, o Carlos, temos posse desse lugar. Se a posse desse lugar, essa é a graça. Viva para conseguir ser liderado e direcionado pelo Espírito e não pelas regras. As regras, como eu bem li hoje, estão escritas no nosso coração e no mais profundo da nossa mente. Mas o Espírito é nosso dever, é o que nós devemos fazer. Seguir crendo e ser seguidos. E seguir o Espírito. A gente precisa continuar crendo, dia após dia, lendo e ouvindo a palavra, e seguir a voz do pastor, a voz do Espírito dele que está em nós. Não demore. Faça a sua oração hoje mesmo. Procure uma igreja mais próxima. Esteja com ele, né? Sim, não perde tempo não. Vambora. Ele tá aí, ele tá aqui, ele tá em todo lugar. Todo tempo, o nome que tá no céu, na terra e debaixo da terra. O nome que tem poder sobre todos os nomes. Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Em nome dele, fique em paz. Até a próxima. Valeu? Boa noite. Boa noite.